galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia ontem foi bastante movimentado e o vídeo de hoje já começa como uma parte 2 do vídeo de ontem, porque temos novas informações sobre o plano do grampo telefônico. E eu explico. O consórcio soltou uma longa matéria no dia de ontem. Agora eles entraram em contato direto com o hacker, o Delgatti, fizeram algumas perguntas, o hacker falou algumas coisas, disponibilizaram alguns áudios e temos mais algumas informações no que diz respeito ao envolvimento e algum tipo de relacionamento entre o hacker e alguns políticos brasileiros. Confusão é grande, a gente já começa falando sobre isso, assunto seríssimo. Temos mais algumas informações também no âmbito aí das confusões do Brasil, que envolvem desde as questões do dia 8, questões eleitorais. A gente já falou tudo nesse primeiro tema. O segundo tema não é menos importante. A turma aí da picanha está preparando um projeto de regulamentação das redes. Quem poderia imaginar? E nesse âmbito, o Dilma vai se encontrar com o Biden lá nos Estados Unidos. Querem conversar sobre isso, uma parceria internacional, poderia até envolver a Europa. E temos mais algumas matérias que saíram ao longo do dia de ontem, porque eles estão pensando em fazer isso via MP, ou seja, coloca aí já está valendo a partir do momento que coloca. O MP é basicamente um decreto, e aí o Congresso pode deixar caducar ou não, mas não é tão simples assim. E aí o Lira entrou em campo falando que, cara, MP não. O Lira quer ver se coloca a PL 2630 para andar desde já. Confusões, segundo tema, também tem mais algumas coisas. Tem uma cartinha de ontem que envolve outros temas, para você ver que a regulamentação é muito pior do que está sendo dito. Terceiro tema, espero que dê para comentar sobre tudo. Confusões que envolvem a economia brasileira. O Dilma segue atacando o Roberto Campos Neto. Atacando aí o Banco Central, algumas coisas que estão acontecendo. E é um tema que vem rachando o consórcio. Tem uma turma passando um pano absurdo para a picanha. E alguns jornalistas e alguns políticos falando, ó, peraí que tá começando a ficar complicado. E aí, se der tempo, eu acho que isso não vai dar, quero comentar sobre algumas ações da nossa oposição, né, da turma da direita, o que é que eles andam fazendo. Mas vamos lá. No dia de ontem, um grupo de jornalistas, quem puxa o barco aí é a Amanda Audi, que era do Intercept. Eu acho que a Amanda Audi, inclusive, ela já estava no Intercept na época lá da Vaza Jato, que envolvia em próprio Delgatti. Através aí do The Brazilian Report, eles soltaram uma longa matéria, contém alguns áudios, a gente vai dar play, vamos ouvir todos, que fala mais sobre o caso aí do grampo telefônico. A manchete é: áudio. Hacker cita Zambelli e admite tentativa de hackear o ministro. Exclusivo. Walter Delgado de Neto, que revelou irregularidade na Lava Jato, revela uma operação para hackear, né, um ministro aí brasileiro. Aí diz que as informações que eles obteram junto a fontes anônimas, grava esse pedaço, a gente vai falar dessa tal fonte, eles não revelam, mas trazem algumas informações que são importantes ao longo da matéria, e durante entrevistas gravadas com o próprio Delgatti, mostram que o hacker tentou encontrar meios para clonar o chip de celular usado pelo ministro, com o objetivo de vasculhar os dados. Essa informação tinha sido apontada inicialmente pela Veja, que era aquela história que foi entrar em contato com a TIM. Essa matéria não traz o áudio do cara da TIM, que a Veja citou, a gente comentou no vídeo de ontem. Tá aí, a Veja não soltou mais nada sobre o tema, nunca se sabe, a semana mal começou. A revelação já seria gravíssima por si só, mas o caso ganha contornos mais sérios quando juntado a outros elementos. E assim como a matéria da Veja, essa matéria pontua alguns eventos recentes no Brasil para mostrar que, olha só, olha a quantidade de confusão que está acontecendo. Não é possível. Estamos vendo fumaça para todo que é lado. Será que não existe fogo? De onde que está vindo essa fumaça? É a tese que está sendo levantada. Aí diz que após a invasão ao Palácio do Planalto, Congresso, Supremo, a Polícia Federal encontrou em posse de Anderson Torres a minuta. E eles colocam, ó, esse é o primeiro ponto, existe uma minuta. Existe um plano para ir contra alguns setores. E aí querem colocar já na conta, falando, não, esse plano, essa minuta tem a ver com o governo Bolsonaro, o Bolsonaro está envolvido, etc, tudo mais, é golpe. Aí, além disso, na semana passada, o Marcos Duval disse à Veja que foi coagido pelo próprio ex-presidente a participar de uma tentativa de incriminar Moraes. E aí esse plano envolvia grampear, né? E com a escuta e tentar obter algum tipo de informação aí que pudesse ser utilizada, segundo a matéria da Veja. Juntos, ambos os episódios mostram a conspiração golpista no seio do governo Bolsonaro. Essa é a principal narrativa que estão tentando colar a todo custo. Delgatti, que admite ter tramado a invasão aos dados, segundo o portal de notícias aqui, ele diz que o hacker, ele admite, sim, eu fiz isso daqui, eu tentei fazer isso. Apesar de estar proibido pela justiça de usar a internet,
Ele afirma trabalhar com a deputada Carla Zambelli, uma das mais leais aliadas de Bolsonaro no Congresso. Ele diz ter um contrato de gaveta com a deputada e prestar serviços de administração de redes sociais e de site por R$6 mil por mês. Abre aspas. Sou hacker e estelionatário, começava. Num dos meus dias de trampos, encontrei um cara que fechou alguns contratos comigo. Comumente viramos amigos e ele me revelou a sua identidade. O cara que esse cara está se referindo é o Walter Delgatti Neto. Quem está falando é a tal fonte anônima. Quem é essa fonte anônima? Aparentemente outro hacker. Ele diz, ó, Walter Delgatti Neto, né, o hacker famoso. A fonte que falou sobre condição de anonimato disse que tinha provas de que Delgatti estava trabalhando para a deputada federal Carla Zambelli e para Bolsonaro. E pouco tempo atrás, ele me procurou para tentar invadir o chip do ministro, o chip telefônico. O plano, segundo ele, era invadir o celular, né? A ideia era contratar um chipeiro, um cara que vende chip, etc. Você conseguir o mesmo número, aí você coloca no celular, você baixa o aplicativo, aí ele vai enviar aquele código para você ter acesso, você tem acesso e consegue ler todas as mensagens. É um plano bem simples. A fonte enviou prints da conversa pelo Telegram entre ele e o suposto hacker, no caso o Delgatti. Mas, para que tu quer o do ministro? A fonte perguntava. E aí o Delgatti teria respondido para pegar o e-mail dele e ver o que ele está aprontando. Abre aspas. Vai fazer com ele o que fez com o Sérgio Moro? Perguntava a fonte para o Delgatti, né? E aí a matéria sai construindo toda essa narrativa, etc, tudo mais. O hacker então enviou mensagens em áudio para o interlocutor, prometendo pagar R$10 mil em dinheiro ou Bitcoin pelo serviço, né, de conseguir aí o cartão, né, de celular, o cartão SIM, o chip de celular. Segundo Delgatti, haveria um pessoal pagando por trás. E aqui vamos ouvir os dois áudios que a matéria disponibiliza. Esse é o primeiro. Né? Eu sei. Sei como funciona, mas a ideia é subir e eu pegar o e-mail dele. Aí, tipo, tem um pessoal que vai pagar aqui por trás, eu consigo te dar aí uns 10k. Fácil, isso fácil. 10k seria 10 mil. E o outro áudio é o que ele fala isso aqui, de 24. Só que eu não vou poder te mandar, eu não vou poder te mandar por Pix, tá? Vai ter que ser por Bitcoin. Mas cai na hora. É só baixar aí a Binance. Só que eu não vou... Ele pode baixar a Binance. Na verdade, a Binance, né? É uma corretora pra você poder abrir uma carteira eletrônica e receber dinheiros aí, né, de criptomoedas. Enfim. Tanto Delgatti quanto a fonte usavam pseudônimos no Telegram. Apesar da voz do áudio ser muito parecida com o hacker, não foi possível confirmar a veracidade das mensagens de áudio naquele momento. A matéria não fala isso à toa, porque ao longo da matéria diz que eles confirmaram. Porque aqui você vê, né? Ele já coloca o áudio, coloca a carinha do Walter Delgatti, falando, este é o Walter Delgatti. Quem está falando isso é o Walter Delgatti. Aí diz que naquele primeiro momento não conseguiu ter certeza que era o hacker, né? Realmente esse áudio, a fonte anônima tinha mandado algumas coisas para eles, e enquanto jornalistas, eles tinham que checar para ter realmente certeza. Logo depois, a fonte deletou o Telegram e passou quase 3 meses sem entrar em contato. A fonte reapareceu na semana passada, após a revista Veja publicar uma entrevista, onde o Marcos Duval, né, contou sobre toda aquela confusão, etc, tudo mais. E aí, após essa entrevista, a fonte anônima dessa turma enviou novos prints de conversa com o Walter Delgatti, que estava usando um novo perfil no Telegram. Em 2 de fevereiro, nós tentamos novamente entrar em contato com Delgatti e outras pessoas que o conhecem, para perguntar sobre os áudios do ano passado. Pessoas próximas confirmaram que, de fato, a voz parecia ser a do hacker. No mesmo dia, à noite, Delgatti nos procurou pelo WhatsApp para marcar uma conversa. No dia seguinte, na sexta-feira, falamos com ele em 6 conversas por ligação de vídeo e voz pelo WhatsApp. Ele disponibilizou uma foto para mostrar que sim, nós conversamos com o Walter Delgatti. Essa é a Amanda Audi. Você vê ali fazendo uma videochamada com o Walter Delgatti Neto, né? Segurando o telefone dela. Vamos continuar. Ele também nos procurou no Telegram. Seu perfil era o mesmo mostrado nos prints. Não entendeu, né? 3 meses atrás,
apareceu uma fonte anônima com a informação, ó, sei do Walter Delgatti, ele tá aprontando isso, aquilo outro, etc, tudo mais. Esse perfil desapareceu. Aí esse perfil volta, após que sai a notícia na Veja, aí esse perfil volta, fala com essa turma aí de jornalistas, entrega alguns prints pra ele e fala, ó, esses prints aqui que eu tô mostrando pra vocês é do Walter Delgatti Neto. Aí passam uns dias, eles aí entram em contato com o hacker e aí percebem que o Walter Delgatti ele realmente usa o nome do Telegram que eles tinham recebido nos prints. Então, em tese, a fonte anônima deles estava falando a verdade. Esta foi a primeira confirmação de sua identidade. Aí que eu digo, né? Voltei na matéria, que diz assim, nesse primeiro momento não deu para confirmar o áudio, se realmente era a voz do Walter Delgatti. Aqui é uma primeira confirmação. Ao telefone, tocamos os áudios para ele ouvir. Delgatti rapidamente reconheceu a própria voz. Ah, tá. Essa voz é minha. Pronto, aqui. Então você tem agora a confirmação final. Vamos mostrar. Ele falou, não, esse áudio é meu, é a minha voz. Então a matéria é essa. Pergunta a jornalista. O Walter Delgatti encomendando um hack contra o ministro. Dissemos a ele na ligação gravada. E o Delgatti disse, perfeito, é a verdade. Olha a confusão. Aí ela disponibiliza aqui o áudio para mostrar que, ó, ele confirma. Cadê? Tá, então a matéria é isso, né? O Walter Delgatti encomendando um hack contra o Alexandre de Moraes. Perfeito, é a verdade. Tá, então a matéria é... Tu tá vendo a confusão? O cara tá falando assim, não, eu fiz isso. Vamos continuar. Aí depois tem aqui, né, falando do plano. O chip do Alexandre, não. Você conseguiu acessar alguma coisa dele? Não, eu falei do chip, esse rapaz aí não conseguiu, eu falei com outros, também não conseguiram, eu desisti. O chip do Alexandre, não. Mas a priori, ele tentou, mas não conseguiu. Mas tentou. Ele assume que tentou, mas não conseguiu. Hoje, ele está em liberdade condicional, mas cumpre uma série de medidas cautelares. É impedido, por exemplo, de acessar a internet e deixar a cidade em que reside no interior de São Paulo. Delgatti passou a se sentir abandonado pela esquerda, que por um tempo viu como herói, que ajudou a anular os processos que condenaram e prenderam Dilma. Recentemente, o hacker se aproximou do bolsonarismo. Aí aqui já é a opinião da jornalista, né? Criando a narrativa. Ele se encontrou com o ex-presidente no Palácio da Alvorada, em 10 de agosto do ano passado. Passou cerca de 2 horas com Bolsonaro. O encontro foi intermediado por Carla Zambelli. A imprensa, Zambelli disse que as conversas seriam para encontrar fragilidades, né, no sistema. Segundo a Veja, porém, Delgatti teria recebido a proposta de assumir a autoria de um grampeamento ilegal do ministro que já teria ocorrido, só que não aconteceu. Mas lembra da matéria, né? Falou, não, aqui a gente já conseguiu, etc. A ideia seria meio que usar o Delgatti para vazar as informações, porque constitucionalmente eles não poderiam vazar. Essa é a narrativa que foi contada. Lembrando que nenhum print mostrando que este pedido foi feito por alguém ligado a Bolsonaro ou algum áudio mostrando que sim, houve alguma conversa, nada foi dito. É apenas assim, o jornalista disse que isso aconteceu e tá nessa. Neste âmbito não existe, sabe, algo assim documentado. Mostra aqui, ó, essa pessoa conversou com essa outra pessoa. Não, tá no disse-me disse. O que sabemos agora é que Delgatti também tinha a intenção de grampear o ministro naquele momento. Perguntamos a ele por telefone se havia uma relação entre a tentativa de hackeamento e a ligação dele com Zambelli, ou se tudo seria apenas uma grande coincidência. O hacker nos respondeu que o grampo seria iniciativa dele próprio. Opa! Dele próprio. Tem ninguém do governo envolvido até então. Ele fez porque ele quis. Apesar de, nos áudios trocados com nossa fonte, ter citado um pessoal que iria pagar por trás. Tá, mas não fala que gente é essa. Fiquem aberto. Delgatti, porém, ressaltou que tem uma relação de trabalho com a deputada. E o Delgatti, por muitas vezes, é conhecido como um cara que de hacker não tem nada, né? O que ele fez no passado foi essa história do chip. Não é um cara espertão, é um cara muito conversador.
Então, assim, o que é que realmente tem de sólido no que vem sendo apresentado pela imprensa? Aquelas questões mais contundentes não apareceram ainda. A Veja, por exemplo, não divulgou a tal nota que eles registraram em cartório no dia 26 de setembro, mostrando, olha aqui, a gente falou, recebendo essa informação, que isso ia acontecer. Até agora não mostraram. O tal áudio do cara da TIM, que a matéria também cita, não trouxe ainda. Quem sabe só a matéria hoje, nas próximas horas, não faço ideia, mas isso ainda não tem. Mostrando realmente sua materialidade e até o momento também no disse-me-disse. Abre aspas. Eu trabalho ainda com ela, com a Zambelli. Eu cuido do site dela, das redes sociais, que estão banidas no Brasil, de tudo. Eu tenho um contrato de trabalho com ela. Ele nos respondeu, o Delgatti. Eu não sou registrado. Eu abri uma empresa, inclusive está na Veja. Saiu há 2 meses isso, e eu presto serviços a ela. Ela tinha contrato com a empresa que fazia isso. Já o contrato encerrou e ela faz comigo porque eu consegui diminuir o que ela pagava. Mas ela paga com o dinheiro dela. Inclusive, está atrasado este mês. E ele fala isso aqui. Você trabalhava com a Carla Zambelli, né? Então, tipo, isso não tem nada a ver, só foi uma grande coincidência. Eu entendi o começo. Você trabalhava? Com a Carla Zambelli. Não, eu trabalho ainda com ela. Eu cuido do site dela, das redes sociais que estão banidas do Brasil, de tudo. Mas eu tenho contrato de trabalho com ela. Sério? Tipo, registrado, tudo? Não, eu não sou registrado. Eu abri uma empresa, inclusive, tá na Veja, que saiu há 2 meses isso, e eu presto serviços a ela, mas ela tinha antes um contrato com uma empresa que fazia isso já. Uhum. O contrato encerrou, ela fez comigo porque eu consegui diminuir o valor que ela pagava, mas isso ela paga com o dinheiro dela. Inclusive está atrasado esse mês. Quanto que ela te paga por mês? 6 mil reais. Desde quando você trabalha com ela? Desde aquela época, porque... Agosto? Porque saiu na mídia aquilo e o pessoal que me ajudava, tipo, da esquerda, pararam de ajudar. Aí eu falei, cara, me ajude aí, me dê um emprego. E ela falou, beleza, tem um contrato aqui com o pessoal que cuida do site, das redes sociais, tudo, que vai encerrar. Se você cobrir o valor, eu te contrato. E eu presto serviço pra ela certinho, tem tudo detalhado. Confusão. Segundo ele, fala de 6 mil, né? Aí ele explica tudo mais, cara, me dá emprego, etc. Aí eu fiz questão de trazer essa última frase do áudio, que ele fala o seguinte, né? Ela falou, beleza, tem um contrato aqui com o pessoal que cuida dos sites. Se você cobrir o valor, eu te contrato. E eu presto serviço pra ela tudo certinho. E aí ele diz, tem tudo detalhado. Será que tem mesmo? Não sei. Inicialmente, o hacker concordou em fornecer os documentos provando seu vínculo com Carla Zambelli. Hora depois, voltou atrás, dizendo ter medo de perder o emprego e o salário. Delgatti abriu empresa para prestar serviço, né? O Delgatti Desenvolvimento de Sistemas, 12 dias depois do encontro com Bolsonaro e Zambelli. A empresa não consta na prestação de contas da deputada, seja de seu gabinete ou de sua campanha em 2022. Mas, segundo ele, né, era com dinheiro dela. Ele diz, então, em tese, não estaria na prestação de contas. Enfim, desde agosto, quando a empresa Delgatti foi criada, o valor de 6 mil reais citado pelo hacker só aparece uma vez na prestação de contas de Zambelli, em um pagamento para outra empresa, a BM Gestão de Mídias Sociais, no dia 8 de dezembro de 2022. E aí que vem a parte agora meio estranha. Ao The Brazilian Report, Zambelli disse que Delgatti nunca trabalhou para ela. Primeira coisa que ela disse. Após ser informada que o próprio havia sido gravado falando sobre o suposto contrato, ela mudou o tom. Abre aspas. Eu não tenho qualquer relação com Walter no que tange o grampo. Mas e aí, e o trabalho? Trabalha ou não trabalha? História também mal contada. Delgatti ainda chegou a marcar 2 conversas presenciais
nos dias 5 e 6 de fevereiro, mas não compareceu a nenhuma delas. No último domingo, ele tentou mudar de versão. Disse que os áudios em que oferece R$10 mil para gampar o ministro seriam, na verdade, de maio ou junho de 2019. Mas não soube justificar porque em um deles menciona pagamentos por Pix, que só foi aprovado em novembro de 2020. Ou seja, o cara tá mentindo em algumas coisas, como por exemplo nesse áudio. Fala, não, a versão dele não dá pra... que foi de 2019 não cola. O que é que vai ter disso daí no meio? Confusão, é certo. Deve ter algum desdobramento disso daqui? Possivelmente. Possivelmente. Se a Veja, eu acho que a matéria que a Veja fez, se a Veja realmente conseguir apresentar o tal áudio do cara da TIM, aquela nota registrada em cartório e tudo mais, e aí acho que, sei lá, alguém chutar pra cima, quem sabe um deputado judicializar, que tem cheiro que podemos ter algum desdobramento no âmbito jurídico. Nada convidar o Delgatti para prestar algum tipo de esclarecimento à Polícia Federal, uma oitivazinha básica. E aí, o que é que está acontecendo, o que é que não está acontecendo? Quem sabe a própria deputada Carla Zambelli também seja convidada para explicar melhor sobre esses assuntos. Você já conhece toda essa confusão. De todo esse caso aqui, a única coisa que eu posso falar, assim, acho que sem medo de errar, é uma coisa que eu falei do caso do Marcos Duval. Nada disso daqui estaria acontecendo se, cara, em primeiro lugar, não tivesse nem entrado em contrato com o Walter Delgatti Neto. Um cara extremamente complicado, um cara que estava mais à esquerda. Tentar se aproximar de um cara desse não me parece a ideia das mais inteligentes. E olha agora a confusão que está pintando no horizonte. É aquele típico plano... Eu não sei quem que tem essa ideia, né? Mas tá aí. Alguns erros da direita, eles acabam por gerar grandes problemas lá na frente. Às vezes faz até na melhor das intenções, achando que vai ajudar em alguma coisa, etc, tudo mais. Mas o tempo passa, o tempo voa, e aí, imagina essa confusão. Aí você vê o Marcos Duval, que também aprontou uma confusão gigantesca, né, com suas revelações, com várias versões completamente diferentes. Depois de colocar Bolsonaro na cena do crime, ele vai se licenciar. Licenciar, ficar de boa, etc, tudo mais. Pra que baixar a temperatura? Será que a turma vai levar ele realmente pro Conselho de Ética? Não vai levar? E aí? O que vai acontecer? A esquerda tem interesse em caçá-lo, que até para abrir uma espécie de precedente para fazer a fila, né? E começar a ir atrás dos opositores um por um. Tá muito estranho. Essa história inteira tá tudo muito estranho. Muito, muito estranho. Eu não acho que exista alguma espécie de plano, sabe, maquiavélico do Marcos Duval, etc, tudo mais, e que eles estão assim se fazendo para dar o bote lá na frente, quase uma armadilha para a esquerda cair. Eu não acho que existe uma armadilha para a esquerda cair. Eu acho que estão criando uma armadilha para a própria direita. Mas vamos observar. Aí nesse âmbito, também envolve essas confusões, e no fim do dia, o que é que eles querem na real, a esquerda? Deixar Bolsonaro inelegível. Só isso. E a coisa eu acho que está se encaminhando para isso de uma forma assim bem rápida. Você vê que é a própria questão da minuta. O corregedor mantém minuta, né, em ação contra Bolsonaro. O corregedor negou o pedido de defesa de Jair Bolsonaro para excluir documento da ação que pode deixá-lo inelegível por 8 anos. A coisa está aí, está crescendo. A imprensa segue com as matérias. Ontem eu vi um comentário, não sei se foi do Eduardo Cunha, ele falando o seguinte, que parece que a imprensa tem que se segurar um pouco nas críticas, porque Bolsonaro ainda não está inelegível. E aí vai que a imprensa comece a falar a verdade agora, e isso ajude a catapultar Bolsonaro novamente à presidência da República em 2026. Ou dá força para Bolsonaro eleger os seus aliados em 2024. Olha só, é um grande problema. Grande problema. Esse assunto é que ele só não repercutiu mais no dia de ontem, porque é uma turma bem mais à esquerda que solta essa nota, e porque ontem o Dilma, Ave Maria, ele sentou a bolacha no Roberto Campos, e aí foi aquele caos, todo mundo comentando sobre isso, todos os veículos tendo que comentar sobre o caso, sobre o fato, meu Deus, o que é que está acontecendo? Ainda tem essa, ó.
Ministro Dilma ameaça Bolsonaro com extradição caso fique nos Estados Unidos. Eu espero que ele volte, até porque se ele não voltar, aí sim pode configurar uma situação em que ele estaria fugindo de procedimentos legais. Eu não quero crer que um ex-presidente da República vá fugir de prestar esclarecimentos que são importantes, disse o Flávio Dino. O ministro de Lula deixou claro que ainda não há um pedido de extradição, mas o caminho é sim considerado. Abre aspas, por enquanto não há. Porque não há ainda nenhuma situação cabível ensejadora do pedido de extradição que seria legalmente cabível. Claro que, se ele alongar essa permanência, aparentemente temporária, e alongá-la definitivamente, aí sim a situação muda. Só que eu pergunto, né, por que ele deveria voltar ao Brasil? Tem algum pedido? Sei lá, a justiça tentou entrar em contato com o Bolsonaro, assim, prestando esclarecimento de alguma coisa, ele foi convocado para algo que ele foi, não apareceu, tem algo assim? A turma tá preocupada, hein? Aquele clima de revanchismo no ar sem igual. Mas em tese, essa é a turma do amor. É a turma da democracia. Pegando um gancho nesse tema, não é só Bolsonaro que é um problema. É Bolsonaro e os seus apoiadores, e os seus aliados. E aí o Dilma, que estará hoje aí com... Acho que vai estar hoje já com o bidê, mas vai viajar. Se não for hoje, é amanhã. Não, desculpa, é na próxima sexta. Próxima sexta. É porque pra mim... Não, nem pra mim é amanhã. Mas enfim. O Dilma afirmou nessa terça-feira ter recebido um projeto apresentado pelo Flávio Dino para discutir com a sociedade a regulação das mídias digitais. Olha só. O governo argumenta que a proposta tem o objetivo de combater as fake news. Você acredita neles? Será que é isso mesmo que eles querem? Ou será que é censura? O petista disse ainda que pretende discutir o assunto com o bidê, com quem se reunirá na próxima sexta-feira e com membros do G20 do BRICS. O governo Dilma já tem apresentado iniciativas para o que chama de enfrentamento das fake news. No Palácio do Planalto, haverá uma estrutura para combater desinformação e discurso de ódio nas redes sociais, que é a Secretaria de Políticas Digitais. Ainda tem a Procuradoria da AGU. Os critérios para definir o que será ou não considerado mentira pelo governo, porém salvo de críticas, né? Isso é o máximo de crítica que essa matéria fez. Não, aqui as pessoas não sabem, né? Quais são os critérios. Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas parece que a turma não tem coragem de escrever. O projeto, está na Casa Civil. A gente pretende discutir com a sociedade. Abrir um debate na sociedade para saber como a gente proíbe que as empresas de aplicativo fiquem divulgando notícias que são impróprias. Aí é uma pergunta, né? O que seria uma notícia imprópria? Quem é que define o que é próprio ou impróprio? Ou são mentirosas? Não, beleza, notícia mentirosa acho que ninguém é muito a favor. Quando algo é mentiroso, tudo bem. Ou são violentas? Não, beleza. Ou, olha agora, avocam as pessoas a fazerem coisas que não prestam. O que seria isso? Quem diz o que presta e o que não presta? Nós temos consciência de que os mentirosos, aquelas pessoas que pregam mal e a mentira na internet, não podem ter a facilidade que têm, afirmou o petista durante café com comunicadores de esquerda. Rolou um cafezinho, vários blogueiros. Se fosse Bolsonaro, eita, o gabinete do ódio estaria revelado. Lula disse que a discussão sobre a regulação da mídia deve envolver todos os países do mundo. E não a nação só. Olha só. Todos os países. Já pensou a regulação internacional? Uma perseguição internacional vai ser julgado onde? No Tribunal da ONU? Vai ser julgado no Tribunal da ONU. Vai ser isso? Acho que se a gente quiser discutir a regulação digital no mundo, não pode ser o problema de um país só. Tem que ser um problema de todos os países do mundo para regular uma coisa que dê tranquilidade ao regime democrático. Né? Democracia, né? Democracia para a Venezuela, Nicarágua. Em um contexto marcado por acenos à militância petista, Lula tem feito diversas menções à regulamentação da mídia desde a campanha eleitoral. Aí, diante dessa movimentação, já recebeu a proposta, já se fala em um MP. Colocou MP, ela está valendo. Ela vale por 60 dias. Se não for renovado o prazo, ela caduca. Se for renovado o prazo, vale por mais 60 dias.
Aí tem que votar para deixar ela valendo ou não. Mas olha a confusão. Aí o Lira entra em campo para falar que, cara, MP é ruim. E aí, em tese, ele quer se antecipar e colocar em votação o PL das fake news na Câmara. Que o que foi apresentado é bem complicado também. Principalmente no que dizia a respeito à questão de educação digital. Algumas coisas bem que ficavam abertas, dava possibilidade. A gente chegou a comentar isso bastante na época, né? Eu peguei a PL e li artigo por artigo assim. O que estava escrito, né, em vídeo? Se não sofrer nenhuma modificação, meu Deus do céu. Mas enfim, Lira quer agilizar as discussões da votação da proposta para evitar que uma MP sobre o tema, já mencionada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, seja apresentada. E aí ele, acho que é com flagra ambiente para aprovação do PL das fake news, relatado pelo Orlando Silva. O MP tem prazo de validade para ser apreciado e por isso tende a tramitar com mais velocidade e por vezes com menos debate, né? Sem debate. O que o governo manda passa, ou não. A MP é o último recurso. Você não pode estar legislando matéria penal, processual, por MP. Não cabe isso, disse o deputado do PP durante evento da Frente Parlamentar Agropecuária nesta sexta-feira. Só que eu falei para vocês na introdução que isso aqui é mais complicado do que parece. Vou mostrar para vocês de forma bem simples. No dia de ontem, entidades que eu não sei o que elas defendem. Elas defendem a democracia. Pronto, eu sei o que elas defendem. A democracia. Democracinha, né? A gracinha dessa democracia. Sempre está em risco. Elas apareceram com a carta. Virou uma notícia não só na Folha de São Paulo. Saiu no Globo também. Saiu em outros veículos. Porque a democracia, ela tem que ser defendida. Organizações cobram de redes sociais ações contra golpismo e violência política. Se fosse até aí, beleza, a gente já conhece esse discurso. Mas eu falei, essa questão da regulamentação vai muito além do que vocês estão pensando. Assina um relatório organizações ligadas à comunicação, direitos na internet e direitos humanos, como Direitos na Rede, Abrage, Conectas, Oxfam. A carta traz 22 demandas. E olha agora, que também tratam de negacionismo socioambiental. Não é possível. O que é socioambiental? Olha as palavras que estão sendo utilizadas. Parece até o discurso do mercadante no BNDES. Em relação ao negacionismo socioambiental, as entidades sugerem que as empresas criem conselhos voltados à agenda socioambiental, não monetizem canais e contas que difundam conteúdos que neguem a crise climática e o desmatamento e não permitam impulsionamento de canais que propaguem desinformação sobre a Amazônia, entre outros. O que é desinformação sobre a Amazônia? Será que levantar alguns assuntos ligados à Amazônia pode ser prejudicial? Será que, por exemplo, se alguém pergunta, só uma pergunta, se alguém tentar puxar um argumento, uma espécie de, não seria um dumping, mas seria quem sabe, sei lá, uma estratégia monopolista, um controle de mercado, para falar o seguinte, que não, vamos pegar a tal da due diligence, aquela legislação europeia. Ela não aceita, né? A não ser que você pague uma taxa extra, produtos que são de regiões que não eram fazendas produtivas antes de 2000, ou é 2020 ou 2022. É algo assim, mas vamos botar que é 2020. Aí beleza. Aí o cara fala o seguinte, pô, mas olham só, eu tô comprando essa fazenda hoje, em fevereiro de 2023. Eu tô comprando essa fazenda na região amazônica e eu tô preservando 90% da minha terra. Eu só vou utilizar 10%. E a due diligence, ela não fala sobre o desmatamento ilegal. Ela fala sobre desmatamento. Ou seja, não importa se você só está utilizando 10%, você está em conformidade
com todo o código florestal, tudo bonitinho. 90% está sendo preservado. Se for 10%, você pode vender? Não. Vender pode. Mas vai ser a mesma coisa das vendas das fazendas que, sei lá, desde 2000, antes de 2020 já eram produtivas? Não. Não vai ser no mesmo patamar. Vai ter um tipo de taxa envolvida extra, porque você está atrapalhando o meio ambiente. Então, se você fala isso daí, você aponta que esse tipo de lei, que a due diligence no final do dia, não é que ela pode, quem sabe, até ajudar o meio ambiente, mas será que não existe algum interesse extra, um controle de mercado? Será que isso seria desinformação? Teoria conspiratória? Não, a Europa jamais ia fazer isso com os agricultores brasileiros. Se você pega, por exemplo, a discussão ainda da due diligence, quando algumas ONGs brasileiras levaram a discussão, foram lá, né, para discutir e falar da importância de incluir, não incluir, né, mas ampliar o conceito que seria a floresta, para tentar também incluir, por exemplo, a região do Pantanal, do Cerrado. E aí você fala, pô, será que tem não sei, né, alguma coisa mais? Ó, conspiração, não pode falar sobre isso. Tá vendo a quantidade de coisas? E aí, você entra lá para comida. Você começa a falar que, pô, beleza, a gente entende essas problemas do meio ambiente, etc, tudo mais, mas, pô, sei lá, precisamos... Eu acho que é bom pro ser humano ele se alimentar de proteínas animais, frango, peixe, carne, etc. E aí você fala, pô, isso é essencial pra dieta humana. Aí o cara fala, não, isso não é essencial, não. Você pode ter isso daí, se você tiver uma variedade diferente de proteínas à base de planta, de forma que você pega assim o aminograma, né, os aminoácidos, você consiga, porque beleza, né, essa daqui não tem todos os aminoácidos essenciais, mas essa daqui tem, etc, tudo mais, e no pacote não, você pega lá os 21 e você consegue tudo bonitinho. Se você começa, será que esses argumentos eles ainda poderão ser utilizados? Então, assim, olha como é complicado essa questão de regulamentação e o controle do que é verdade ou não, e como está saindo da defesa da democracia para a defesa do planeta. Aí saiu uma matéria ontem que eu acho que tem a ver com esse tema. Aí eu pergunto, até onde dá para criticar algumas coisas aqui sem você falar, não, você está colocando maluquices para frente, você está ameaçando o planeta? Que fala, ó, em Ubatuba, no litoral norte paulista, começa a cobrar taxa ambiental. Sabe como é essa taxa? Se você for para a cidade, você paga uma espécie de pedágio. Se você ficar por mais de 4 horas, você paga um pedágio, porque você está passeando com o seu carro, sua moto ou um ônibus. Aí cada um tem um preço. Tá ali, ó. Ubatuba, no litoral norte paulista, começa a cobrar a partir de 0 horas dessa quarta-feira uma taxa ambiental de visitantes. É uma espécie de pedágio para quem ficar mais de 4 horas na cidade com pagamento diário. A promessa é que os recursos arrecadados sejam revertidos para o meio ambiente. Os preços diários vão de R$ 3,50 para motocicletas, R$ 92,00 no caso de ônibus. O valor para carro de passeio será R$ 13,00. Neste caso, a conta pelos 4 dias do feriadão de carnaval será R$ 52,00. Você foi lá, olha só, você dirigiu, você parou na cidade. Se você ficar 4 dias com seu carro parado, sem gastar um único litro de gasolina, seu carro está parado, mas está lá naquela cidade, naquela região. Ficou 4 dias, o período de carnaval, você vai pagar R$ 52,00. Para quê? Para salvar o planeta. Segundo a prefeitura, leitores eletrônicos de placas foram instalados nas entradas da cidade. Vai pegar todo mundo. Ninguém vai ficar de fora. Todo mundo vai receber a cartinha em casa com o valorzinho do pedágio para pagar. E aí, gente? Será que isso aqui realmente ajuda? E aquela história do direito de ir e vir? O direito de ir e vir agora ele só vale para andança a pé? Não, você tem direito de ir e vir, mas você tem que pagar também. Você tá vendo como as coisas estão começando a ficar bem complicadas no Brasil? Olha uma coisa que... Imagina, 5 anos atrás, falar pra uma pessoa assim, falar, bicho, 5 anos atrás, a gente vai cobrar agora um novo pedágio, só para o teu carro poder estar aqui dentro. Aí você acha que isso aqui é uma medida avulsa no Brasil? Na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes
ele cogita aí alguns tipos de estudos para, quem sabe, ver ali o centro da cidade, quem sabe o centro histórico como uma região de baixa emissão de carbono e, quem sabe, né, numa medida mais drástica, meio que assim, proibir a circulação de determinados tipos de carro, etc, isso, aquilo, outro, tudo mais. Já pensou nisso? Tá avançando. E você vê, a velocidade tá anos-luz. Esse é um assunto que eu venho batendo na tecla há muito tempo. Eu acho que essa agenda, ela é extremamente preocupante para o Brasil. E toda a narrativa que está sendo criada é uma narrativa muito calhorda. Volto ao que eu falei no vídeo de ontem. O Aloysio Mercadante, ele fala que o Brasil se tornou o grande vilão da questão ambiental do mundo. O Brasil é um país que basicamente quase toda a sua matriz energética é de fonte renovável. É um país que está discutindo uma ampliação no nível absurdo de suas matrizes energéticas para você poder, inclusive, exportar, seja via hidrogênio verde e tudo mais. O Brasil tem um território gigante, pouco aproveitado, subaproveitado. Sei lá, um terço do Brasil está, no máximo, está sendo aproveitado, regiões, sei lá, agrícolas e tudo mais. Quando você pega outros países, você pega a proporção, tem países que quase 80% do país é fazenda. E querem falar que o Brasil é o grande vilão. Você vê como é a coisa? Espero que os nossos deputados estejam muito atentos para tudo que está acontecendo. Acho que esse tipo de assunto é muito mais importante do que dar uma lacrada, xingar um político, xingar outro. Que agora até isso daí os deputados estão fazendo, né? Então tem deputado agora com problema porque ele resolveu xingar outro parlamentar. Vai falar, mas é injusto, você pegou que eu xinguei o cara. Não foi nem um xingamento, falou, acho que vagabundo. Pra que falou, bicho? Não pode ser civilizado, não pode fazer uma crítica sem ofender, só pontuando as coisas. Serão tempos extremamente difíceis. Eu acho que as coisas no Brasil ainda vão piorar muito. Piorar muito. Acho que temos uma situação que não vai ser esquerda para sempre. Acho que 2024 a direita tem tudo para vencer em várias prefeituras, vários vereadores, porque o clima do Brasil vai estar ruim. Aí a turma deve falar, não vou votar ninguém ligado ao Lula, porque o cara tá destruindo o país. Vou dar uma chance pra turma da direita. Em 2026, a direita volta ao poder. Isso se trabalhar certo. Mas se ficar de gritaria, ficar dando, né, espaço, a oposição vai montar em cima. O Dilma ontem se reuniu aí com seus comunicadores. Você abre uma tela do Poder 360, nossa, vários sites lá dos grandes blogs petistas, todo mundo lá tem mais de 20 sites diferentes. Eu fiquei pensando, mas rapaz, se fosse no governo Bolsonaro, era capaz de já ter, sei lá, algum deputado parlamentar, senador de esquerda, protocolo falando aqui, ó, aqui é o gabinete do ódio, encontramos todos. Já manda a polícia pra lá e prende todo mundo. Mas como é da esquerda, aí vale tudo. Vale, faz o que quiser, etc, tudo mais, tá de boa. Uma coisa que eu acho que a imprensa não pode falar, eles podem falar a mesma coisa. Pode falar que Bolsonaro era grosso, que Bolsonaro era isso, que era aquilo outro. Mas Bolsonaro procurar briga com setores da sociedade, eu não lembro disso. Eu não lembro de Bolsonaro atacando empresários. Eu lembro de Bolsonaro atacando os mais pobres, atacando quem quer que seja. Você pode ver Bolsonaro, quem sabe lá, sendo um cara mais ríspido com algum indivíduo, com uma pessoa em específico. E eu tô falando isso porque o Estadão solta ontem. Lula opõe riscos a pobres ao menos 8 vezes... Desculpa, Lula opõe... Eu botei... Nem lembro o que eu falei, mas enfim. Lula opõe ricos a pobres ao menos 8 vezes após a eleição e ignora a promessa de reconciliação. O cara tá promovendo luta de classes, conflito entre a sociedade, pelo menos 8 vezes, publicamente. Presidente da República. O Dilma destacou, né, na sua posse, a necessidade de unir o país, ressaltou que não existe dois Brasis. No entanto, desde a campanha eleitoral, nas semanas que se seguiram à chegada ao poder pela terceira vez, o chefe do executivo fez uma série de declarações na quais sugere a disputa entre grupos antagônicos na sociedade, tanto nas preferências políticas quanto em relação a classes sociais. Foram ao menos 8 falas em que o petista invocou a ideia de confronto. No mais recente discurso, nesta segunda, dia 6, o Dilma afirmou que as invasões da sede dos 3 poderes foram dos ricos que perderam as eleições. Em outras ocasiões, o petista disse que o país tem muita tolerância com os ricos, que só negam impostos,
que as responsabilidades fiscal e social são antagônicas por causa da ganância das pessoas mais ricas e que empresários não trabalham. E a matéria depois ela sai discorrendo falando, pô, fulano, ciclano, beltrano, todos esses riquinhos apoiaram Dilma. Na grande São Paulo, na cidade de São Paulo, nos bairros nobres, o Dilma teve uma boa votação. Então, assim, é discurso, um discurso ruim. A turma tá começando a se incomodar. E se passar a regulamentação da mídia, não fica achando que vai ser só pra cima da direita, não, viu? Esse tipo de matéria que critica a esquerda, o Davi Medeiros que se cuide. Senhor Davizinho que se cuide. Aí ontem ele tava criticando o mercado mais uma vez. Eu não sei pra quê. Não sei onde ele quer chegar com isso. Mas tá lá. O mercado ficou nervoso quando o Lehman quebrou Americanas, deu um desfalque de 40 bilhões. Eu não vi. Diz o Dilma. O presidente da República afirmou que é preciso construir o que ele classificou como narrativa contrária àquela do mercado. Será mesmo que o mercado não ficou triste? Eu podia dar explicação bem fácil. Mas eu deixo aqui a opção pancha. Esse aqui deve estar na hora de dormir. Deve dormir de pijaminha, né? Botar o pijaminha dele, ligar o ar-condicionado, dentro na cama box. Aí ele fecha o olho, tenta dormir e vem na cabeça, né? Ele lá editando o Gabinete das Sombras de Bolsonaro. Ele colocava música fúnebre nas lives públicas. E ele dava a entender que foi quase um documento secreto. Quase ele tinha grampeado Bolsonaro. Aí certa vez ele já aprontou várias, o Sam Pancha. Capaz até ele ver esse vídeo. Aí teve uma vez em vídeo que eu falei, pô, esse cara aí fica criando problema. E depois ele não entende como prejudica o Brasil. Porque fica criando algumas intrigas que no final do dia não é nada. Não é nada, bicho. Fica jogando aqui umas coisas pra cima. Aí depois desestabiliza, etc, tudo mais. E a desestabilização política se acaba impactando... Assim, eu não usei essas palavras, mas assim, você acaba impactando a governabilidade. Os governos querem fazer uma coisa ou outra, não ajuda. E aí o pobre, que você finge querer ajudar, acaba sendo atrapalhado. Aí ele pegou minha postagem, né, meu recorte, botou no Twitter falando não lembro se ele botou jornalista ou youtuber, não lembro como foi que ele me tratou assim. Os influenciadores mais admirados pela família Bolsonaro, que é constantemente compartilhado por um e por outro, etc. Está falando isso de mim, etc. Tudo mais, como se eu estivesse fazendo isso, aquilo, outro. Aí agora ele tá aí, né? Agora ele tá vendo o que ele fez. Agora ele tá vendo. Ele vai reaparecer no vídeo hoje de novo. Aí falando das Americanas. Aí o Dilma pergunta, o mercado ficou nervoso com o Lehman? Aí o Sam diz, sim, o mercado ficou nervoso. Em um só dia, as ações das Americanas derreteram 80%. E os principais players do mercado financeiro acionaram a empresa na justiça, pedindo até a penhora de bens pessoais dos acionistas majoritários. Bora se informar, presida. Você vê, né? Ele que continua assim. Deixa a regulamentação da mídia vir para ver se ele vai fazer essa postagenzinha contra o Dilma. O que é que vai acontecer com ele? Cuidado, viu, Sam? Fazer o L... ou ficar, né, de vai não vai, tem suas consequências. E engraçado que ele faz hoje em dia essas postagens, aí a turma da esquerda, que ficava batendo palma pra ele, agora chama ele de fascista. Agora fala que ele flerta com a extrema-direita. Essa turma não entende. A esquerda não tem compaixão. A esquerda brasileira, essa daí que tá aí, ela não tem compaixão. Ela vê as pessoas como úteis ou inúteis. Quando não serve, amigo, não fique na frente. Lula disse que a privatização da Eletrobras foi bandidagem e será questionada. Rapaz, você vê todo o discurso que o cara chama... Quem é bandido? Quem é bandido? A privatização da Eletrobras, você pode ser contra. Eu até entendo. Na época que se discute isso daí, eu invito vocês para falar. Eu falei, gente, eu não sei como é a minha opinião sobre isso daqui. Eu vejo a Eletrobras como uma empresa estratégica. O governo tem uma participação grande, acho que 40%. Mas beleza, quer discutir? Discute. Agora, é bandido? Quem fez é bandido, é criminoso? Pô, quem aprovou foi o Congresso. Passou pela Câmara, passou pelo Senado. Então todo mundo que votou assim na proposta na Câmara é bandido? E os senadores também são bandidos? Então pô, tem que denunciar aí no Ministério Público, né? Pra ser investigado e ser preso.
É o tempo todo esse discurso. A radicalização tá lá em cima. Se fosse Bolsonaro falando isso... Mas tá vendo aí, né? Eu vou falar com vocês. Eu acho de coração que tem muito jornalista aí que achava que não ia ser desse jeito. Ou talvez não tivesse com a memória tão fresca. Falava, não, era meramente... Tinha uma perseguiçãozinha, né, na era do PT, mas eu não acho que vai ser isso tudo, não. Aí tá vendo aí. Tá vendo aí? E tá quebrando a cara. E vamos falar rapidamente, até onde der, do caso do Campos Neto. Tem muita coisa. Vou tentar falar da forma um pouco mais acelerada. Não deveria ser normal um presidente da República ficar discutindo verbalmente com o presidente do Banco Central. Realmente, não deveria ser normal. Não deveria. Mas ele tá lá. Tá gritando. Diz o Dilma ontem, né? Aí atacou mais uma vez. O tema tá meio dividido. Temos a nossa Ascom picanheira. A Mônica Bergamo, conte com ela. Está na lei. O presidente do Banco Central pode ser exonerado. Ela bota assim na caixa alta. Pra você ver, ele pode ser exonerado, viu? Pode ser exonerado, viu? E o Dilma quer saber, porque ele não parece que é independente. Será que é independente? Será que ele é um cavalo de Troia? Tá trabalhando para Bolsonaro? Mônica Bergamo, noticiando mais uma vez. Bancada do PSOL quer que o presidente do BC explique à Câmara alta na taxa de juros. Eita. Tá com sangue no olho. E a turma do PSOL ainda vai apresentar um projeto de lei para revogar a autonomia do Banco Central. Aí segue. O clima tá azedando. Aparece lá Eduardo Cunha. Essa postagem dele viralizou bem nas redes. Por isso que acho que virou matéria. Eduardo Cunha sobe o tom e critica início do governo Dilma. Rancoroso. Há pouco mais de uma semana, Cunha dizia que o Dilma poderia fazer um governo diferente se aprendesse com os erros. Após o embate do petista com o presidente do Banco Central, contudo, Cunha disparou em rede social. Dilma está neste terceiro mandato muito pior que em todos os outros. Está muito mais para Dilma do que ele foi em seus mandatos. Está atuando para dividir ainda mais. Pacificação foi discurso de palanque que só otário acreditou. Aí, olha o Sampancha de novo. Gente do céu. Esse assédio coordenado para cima do presidente do Banco Central está extrapolando limites. Se fosse no governo anterior, seria corretamente chamado de tentativa de interferência e repudiado. Ele tem mandado. Ele foi sabatinado pelo Senado. É a lei. Baixar juros na marretada causa inflação e recessão. Perguntem a Dilma. Eu, hein? Fazer o L tem as suas consequências. A Dora Kramer aparece falando o seguinte. Em guerra aberta contra o presidente do Banco Central, Lula parece querer levar Roberto Campos Neto a renunciar ao mandato que vai que vai até 2024. Como não tem condições de revogar a independência do Banco Central, recorre à desmoralização pública. E tá aí. Aí falando que ele não é independente. Ah, engraçado. Queixada, tava lá no Plim Plim. Aí Queixada falando, ela bota o queixão assim, não, se quer, ela tem uma lança na cabeça, não, porque o Roberto Campos tava num grupo de WhatsApp com os ex-ministros de Bolsonaro, pronto. É a prova cabal que ele é um cavalo de Troia que quer destruir o Brasil. Ele estava num grupo de WhatsApp. Olha só, hein? Estava num grupo de WhatsApp, meu Deus do céu. Aí fica lá o restante, né, da turma assim, nossa, meu Deus, assim, ninguém fala nada, né? E aí Queixada segue lá no papo maluco dela, que eu fico assim, meu Deus. Lula joga toalha sobre crescimento do Brasil e diz que a culpa é do BC. Aí vem um Boninho da Veja. Esse daqui também é velho histérico contra Bolsonaro, mas era afetadinho demais. Aí agora vem, ó, o governo mal completou o primeiro mês de funcionamento e Lula já parece ter jogado a toalha sobre a sua principal promessa de campanha, fazer o Brasil voltar a crescer. Em um mês, já desistiu. Já tá procurando quem colocar a culpa. Nessa briga com o BC, falou duas coisas. A primeira, não é possível que o país cresça com a taxa de juros em 13,75% ao ano. A segunda, a alta taxa de juros é culpa do órgão comandado por Roberto Campos Neto. Fica combinando então que, por culpa do Banco Central, Lula não vai cumprir sua principal promessa de campanha. Pronto, a gente já sabe agora. A culpa não é do Dilma, a culpa é do Banco Central que sabotou o governo dele. É por isso que não deu certo. O petista já pode agora se concentrar
em outras grandes missões mais factíveis, como viajar o mundo para mostrar que o Brasil voltou e até, quem sabe, resolver a guerra da Ucrânia, promovendo um aperto de mão entre o Putin e o Zelensky. Aqui o Boninho está sendo irônico. Esse fez o L com força. Aí o clima tá tão coisa que o Roberto Campos, que estava meio calado, tá em alguma viagem nos Estados Unidos, não sei o que é viagem, não sei se é férias, mas se pronunciou meio que se defendendo, né? Falando, pô, ele defende a autonomia do Banco Central e meio as críticas. Aí, nesse meio tempo, a turma, se deixar, derruba. Lá no Senado, pega via CAI, né, Comissão de Assuntos Econômicos, que o PT quer colocar a mão, mas a turma do Kassab quer manter o poder sobre ela, porque ela estava com o PSD. E aí, ao primeiro momento, não tem clima para derrubar o Roberto Campos Neto. E sobre a autonomia do Banco Central, aparece aqui União Brasil, o fiel da balança. Ó, independência do BC é salutar. E eu não acho que os outros partidos também vão apoiar isso daí. O clima tá meio ruim. Tá meio ruim. Haddad, que não é bobo, tá aí, né? Haddad tenta conter Lula em ataques ao Banco Central. Até que ponto isso aqui é uma nota plantada ou não, fica meio complicado, porque assim, é um discurso muito fácil também, né? Pode mostrar, não, olha só, eu sou diferente. Eu sou o ministro da Fazenda responsável, eu não concordo com o que está sendo feito. Vou tentar pacificar, vou tentar aproximar o governo da Faria Lima. E o nosso querido Chuchu, que estava sumido, tentando fugir aí da confusão, só aparece para tentar mostrar que ele é um estadista, é um bombeiro, veio para apagar o fogo. Só falta falar, estou aqui, viu? Se precisarem de mim, calço as chuteiras. Alckmin diz que não existe animosidade contra o Banco Central, mas defende juros menores. Não, olha como ele é um pacificador. Agrada os dois lados. O Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, chove no molhado dizendo que Lula escolhe política econômica que já deu errado antes. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia disso. Um mês de governo e o Brasil já caminha para uma crise econômica sem precedentes. Eu quero ver quando sair o CAGED de janeiro. Gente, pro Dilma não tá batendo na tecla do CAGED. Tem coisa aí, viu? Porque foi de dezembro. Ele podia tentar colocar a culpa em Bolsonaro, só que não ia colar. Porque o governo Bolsonaro não fez nada para mudar a economia. Ah, vou prejudicar. Não, ele não fez nada. As mudanças vieram a partir de janeiro. O resultado de dezembro tem muito mais a ver com o clima e a perca da esperança por parte aí do empresariado. Pro Dilma não ter dito nada do CAGED, vamos ver janeiro. Se janeiro bateu o segundo mês consecutivo de desemprego, um número alto. Depois de fevereiro, 3 meses seguidos de desemprego e aí vem aquele cheirinho de recessão. Aí Dilma não durou muito tempo assim, não. Não tem picanha, a inflação tá vindo aí, o preço da gasolina já está subindo. PSD sinalizar a Alckmin que MP do CARF pode estremecer a relação com a sigla. A turma da Haddad quer arriscar a linha no chão, né? A Câmara dos Deputados da Legenda faz parte da base aliada, se diz contra a mudança. Esse aqui se vende na prova. Alckmin, que defende empenho pela aprovação da matéria, ficou de levar o recado aos outros ministros da gestão do Dilma. E o PT que a todo custo passou essa história do CARF. Aqui só para mostrar uma pequena coisinha, fazer um comentário. Lula indicou o Paulo Câmara, ex-governador do Pernambuco, para comandar o Banco do Nordeste. Isso vai acontecendo aí na esteira, né, do fim das eleições da presidência da Câmara e do Senado. A gente está dando os carguinhos para aliados, seus indicados. Só que o interessante está no segundo parágrafo. A posse do ex-governador, no entanto, depende do Senado aprovar as mudanças feitas pela Câmara no final do ano passado, na chamada Lei das Estatais, que flexibiliza as regras para que políticos assumam cargos públicos em empresas estatais. Tu acha que o Lula, que tem o filho adotivo dele, basicamente, né, o Pacheco, no Senado, como se fosse um filho, tu acha que o Lula ia fechar uma aliança dessa? Essa matéria saiu em todos os portais, que Paulo Câmara vai comandar o Banco do Nordeste. Sabendo que tem que passar uma lei para isso acontecer, será que o Lula ia fazer um acordo desse?
acho que ele está com uma certeza muito grande que o Pacheco vai trabalhar para aprovar essa lei. É uma certeza muito grande. E essa lei da ditadura do jeito que está, além da questão da quarentena, ainda tem aquele tópico que envolve a questão de publicidade, né? Um aumento considerável de verbas de publicidade. E aqui só para encerrar o vídeo, para mostrar aqui, assim, num cenário desse de desespero, por que eu consigo manter um pouco de otimismo? A primeira postagem é de um perfil grande da esquerda. Grande. Um perfil que está dentro do jogo político. Faz parte de partido político. Inclusive tem ascendência sobre esse candidato presidencial. Perdeu a eleição algumas vezes. O cara posta o seguinte, ó. Toda a esquerda vai virar pó na América Latina porque virou administradora do neoliberalismo e da destruição cultural identitária. Quando surgiu uma direita que rompa com o neoliberalismo, bota aí 40 anos para sair do poder. Na cabeça deles, assim, ó, se surgir uma direita que não bata continência para tudo que vem da União Europeia, dos Estados Unidos, etc., o cara vai ficar e colocar o Brasil, o desenvolvimento nacional, as indústrias, nunca mais sair do poder. Eu acho que Bolsonaro já era meio que isso, né? Se tivesse um pouco mais de apoio, poderia ter feito muito mais. Mas a própria esquerda está desesperançosa. Aqueles setores mais clássicos da esquerda. Aí o cara, ele compartilhava uma postagem lá da Colômbia, mostrando que a aprovação do Petro aumentou 12%. A aprovação aumentou 12% e a aprovação caiu 9%. O Petro não tem nenhum ano no poder. A esquerda, como conhecíamos, não existe mais. Aqui é outra pessoa respondendo. Olha o cara disse. O grosso da esquerda rendeu-se ao mundo liberal. E o que restou de ortodoxia é insuficiente para influenciar o jogo político. Agora é unir força... Olha, o cara de esquerda. Olha o cara que diz. É hora de unir força com os fascistas, com os nacionalistas e conservadores. Ou é game over. A gente vai ter que... Olha só. Os caras preferem abraçar a extrema-direita do que continuar apostando na esquerda. Será que tá ruim? Será que tá ruim o que tá acontecendo? Um cara de esquerda tá dizendo, bicho, é melhor se unir com os conservadores, etc. Senão acabou, bicho. Os caras vão destruir o Brasil. Vão destruir o Brasil. Eu tenho susto daqui, que foi a Janaína Pascoal. Ela recebeu uma carta aí, né, de repúdio público do Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito da USP. Falando que ela não é mais bem-vinda por lá. E aí o professor Marco Sintra diz, eu não consigo aceitar que uma nota dessa seja assinada por uma comunidade acadêmica. É a negação do que deveria ser, né? Não existe mais espaço. Então a turma se radicalizou demais. Por isso que eu digo, se a oposição se organizar, agir de forma assim inteligente, não é unir, não, é agir de forma inteligente, cara, em busca de resultados, para trazer resultado. A oposição se organizar, sério mesmo, para valer, gente, 2024 dá para ter um resultado muito bom. E 2026 nem se fala. Aqui estão os links das matérias do vídeo de hoje. Vou mandar todos esses videozinhos aí, né, dos áudios lá do Cidadão. Não sei nem se eu mando, né? Porque tá lá a matéria, se você pegar os áudios puros sem nada, acho que não faz nem muito sentido. Não vou mandar. Se você quiser a matéria, tem todos os áudios lá, só para facilitar no vídeo, acho que deu para todo mundo entender. E é isso. Se gosta do meu trabalho, peça no canal, Tom Tony, valeu. Tem o Pedro na descrição, sempre falo isso. E se der, compartilha o vídeo, né? Não vai cair teu dedo. Espero poder ver vocês amanhã. E aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!